Sofisma, usando de sofisma, que são argumentos aparentemente certos, que son argumentos aparentemente mas correctos, no fundo são pero errados. en el fondo son erróneos. Ele mostra aqui alguns versículos Él muestra algunos versos para querer dar apoio para querer dar apoyo ao uso de joias. al uso de Ele diz alhajas. que joias, Y dice que alhajas, adornos, adornos, bijuterias bijutería não são pecados. no son pecados. Ele diz que Entonces él dice na Bíblia há muitos casos que en la Biblia hay muchos de pessoas casos que usaram brincos, de personas que usaron aretes, colares, collares, gargantilhas, lagartijas, piercing. piercing. Então ele diz que não tem nada a ver. Entonces, dice que no tiene nada que ver. E ele vai mostrar alguns versículos da Bíblia Él va a mostrar algunos versos de la Biblia para dizer, tá vendo? para decir, está viendo, Fulano de tal usou brinco, fulano de tal usó aretes, o outro usou. el otro usó. Vamos então Vamos entonces ver isso aqui, a ver esto, se si realmente realmente tem parte tiene parte na palavra de en Deus la palabra de Dios ou não tem parte o no tiene parte na palavra de nosso Senhor. en la palabra de nuestro Señor. O que significa a palavra vaidade? ¿Qué significa la palabra vanidad? A palavra vaidade La palabra vanidad significa preocupação com a própria aparência, significa preocupación con la propia apariencia, por desejo de ser admirado, por deseo de ser admirado, qualidade ou condição do que é vão, cualidad o condición de lo que es vano, fútil, ilusório, ilusorio, presunção presunción e imodéstia. y inmodestia. A vaidade La é uma vanidad, pessoa que anda preocupada com a própria una aparência, persona que anda preocupada con que su tem propia desejo de ser apariencia, admirado. que tiene deseo de ser Só admirado, que a vaidade em si, colocada no rosto, no solo que sí, cabelo, la vanidad colocada en el rostro, en el nas cabello, unhas, en no las corpo, uñas, en el cuerpo, são passageiras, son pasajeras, porque não duram porque no duran para sempre. para siempre. Já no grego Ya en el griego e no hebraico, y en el hebraico existem palavras existen palabras para para descreverem describir o que significa realmente vaidade. lo que significa realmente vanidad. Qual é o significado da palavra ¿Cuál es el significado de la palabra? vaidade? Vanidad. Por exemplo, vaidade no hebraico Por ejemplo, vanidad en el hebraico vem de duas palavras, viene de dos palabras, Abel Abel e Shau. y Shau. Essas duas palavras, Essas duas palavras, Abel e Shau, Abel y Shau, que significam que vaidade, significan vanidad, também em português también en portugués significam oco. significa y vacío. hueco y vacío. Vaidade, Vanidad nesse contexto, Neste contexto, é uma coisa oca es e é uma coisa vazia. hueca y vacía. Vaidade, Vanidad. Abel e Abel Shau. e Shau. Em hebraico, Em hebraico, é uma coisa oca Es una cosa e hueca ao mesmo tempo y al mismo vazia. tiempo vacía. Já no grego, Ya en el griego, a palavra vaidade la palabra vanidad significa mataiotes. significa matayotes. Mataiotes no grego Matayotes en el griego significa coisa vã, significa cosa vana, coisa oca cosa hueca e vazia. y vacía. Aí muitos dizem assim, Hay muchos dicen de esta manera, tudo é vaidade. todo es vanidad. E vão usar versículos Van a usar versos para dizer que a vaidade é uma só. para decir que la vanidad es una sola, Que nem nesse caso aqui. que ni en este caso. Eu vou começar a ler para Voy a vocês. empezar a leer para ustedes. Ele pegou vários trechos Él da agarró Bíblia varios trechos de la Biblia para dizer para decir que essas pessoas usaram que vaidades. esas personas usaron E vanidades Deus não condenou. y Dios no condenó. Então como que nós queremos condenar Entonces, nosotros cómo queremos condenar uma pessoa que usa, una persona que que usa, está na que vaidade? está en la vanidad? Agora, Ahora, ele diz que vaidade dizem que vanidade não tem o significado que nós no tiene un significado que nosotros hoje estamos aludindo. hoy estamos aludiendo. Tem sim. Tiene sí. Primeiro, Primero, Abel e Shau Abel y Shau. e mataiotes Y em grego matayotes en griego significam coisas vãs, significa cosas vanas, ocas huecas e y vazias. vacías. Por acaso, Por acaso, as maquiagens los não maquillajes são coisas ocas? no son cosas huecas, As maquiagens, Los maquillajes, as bijuterias, la bijutería, não são coisas no vazias? son cosas vacías. Por que são? ¿Por qué son? Porque não correspondem com a realidade. Porque no corresponde con la realidad. Porque são coisas vãs. Porque son cosas vanas. É algo vazio. Es algo vacío. A mulher coloca ali, La mujer se coloca, a mulher se enfeita, la mujer se adorna, passando um tempo, pasando un tiempo, aquilo acabará. aquello terminará. Não tem substância. No tiene sustancia. É algo vazio. Es algo vacío. Se acaba. Se acaba. O batom El lápiz labial se acaba. se acaba. A sobrancelha volta a crescer. Las cejas vuelven a crecer. A pintura do cabelo sai e o cabelo, o pezinho começa a ficar tudo branco. La pintura del pelo sale y el pelo empieza a quedar todo blanco. Porque é coisa oca. Porque es cosa hueca. É coisa vã. Es cosa vana. É algo vazio. É algo vazio. Você põe, Você se põe, mas não dura tanto pero tempo. no dura tanto tiempo. Não tem fundamento. No tiene fundamento.
Não suporta. Não suporta. Então é algo vazio. Entonces algo vacío. É algo vã. Es algo vano. Que viene y passa. pasa. Agora existem dois tipos de vaidade. Ahora existen dos clases de vanidades E dois tipos de y adorno. dos clases de adornos. Isso você não pode esquecer. Y eso no se puede Se olvidar. você esquecer isso, Si usted se olvida de esto, realmente incorrerá num erro doutrinário. realmente incurrirá en un error doctrinario. Muito feio. Muy feo. Porque existem Porque existen dois tipos de vaidade. dos clases de vanidades. Vaidade é coisa oca. Vanidad es cosa hueca. Coisa vazia. Cosa vacía. No original, En el da original Bíblia Sagrada. de la Biblia Sagrada. Tudo é vão. Todo es vano. Tudo é passageiro. Todo es pasajero. Tudo é oco. Todo es hueco. Tudo é vazio. Todo es vacío. Vamos levar para esse contexto. Vamos a llevar por ese Por contexto. exemplo, Por ejemplo, o relógio que você tem no pulso el reloj que tiene el pulso en la muñeca é algo vão, es algo vano. porque um dia ele se acabará. Porque un día se terminará. O microfone aqui que eu estou falando El micrófono que estoy hablando é algo vão, es algo vano. porque ele pode se destruir. Porque se puede destruir. O meu calçado, Mi calzado, os meus sapatos, mis zapatos, a sua sandália, irmão, su sandalia, hermana, também é coisa vã, también es cosa vana. porque é passageiro. Porque es pasajera. Os seus óculos Sus anteojos também también são coisas vãs, son cosas vanas. porque amanhã Porque mañana eles perderão ellos perderán a validade. la validad. Só que eles são necessários. Solo que son necesarios. Então existe a vaidade necessária Entonces existe la vanidad necesaria e existe a vaidade pecaminosa. y existe la vanidad pecaminosa. Qual é a vaidade necessária ¿Cuál es la vanidad necesaria que nós fazemos uso? que nosotros hacemos São uso? coisas que passarão, Son cosas que pasarán, mas elas têm uma causa. mas tienen una causa. Elas têm um porquê. Entonces tiene un porqué. Elas têm uma necessidade. Tiene una necesidad. Então ela pode ser altamente usada. Entonces puede ser altamente usada. O relógio, El reloj ele tem uma causa. tiene una causa. Para que serve o relógio? ¿Para qué sirve el reloj? Para você ver a hora. Para usted mirar la hora. Os óculos, Los anteojos ele tem uma finalidade. tienen una finalidad. Para você enxergar melhor. Para usted mirar mejor. Seja para longe, Sea de lejos ou seja para perto. o sea de lejos, de cerca. Para que serve o sapato? ¿Para qué sirve el zapato? Para você não ferir aos seus pés. Para usted no herir sus pies. Para que serve a sua roupa do ¿Para qué corpo? sirve su ropa del cuerpo? Para você tampar a sua nudez. Para usted tapar su nudez. Para que serve a sua aliança? ¿Para qué sirve su alianza? Para mostrar que você é um noivo. Para que usted mostrar que usted es un Ou que novio, você é uma pessoa casada. que es una persona casada. Então são vaidades. Entonces son vanidades. Porque são coisas passageiras. Porque son cosas Mas pasajeras. são Pero necessárias. son necesarias. Os óculos. Los anteojos. Necessidade. Necesidad. Relógio. Reloj. Necessidade. Necesidad. Sapato. Zapato. Necessidade. Necesidad. Vestuário. Vestimenta. Necessidade. Necesidad. E agora existe a vaidade pecaminosa. Existe la vanidad pecaminosa. Que essa não tem necessidade nenhuma. Que esa no tiene necesidad ninguna. A pessoa põe para o seu bel prazer. La persona se coloca para su bien A placer. pessoa coloca para se crescer. La persona se pone para Vamos crecer. lá. Para que Vamos. serve o brinco? ¿Para qué sirve el arete? Qual é a finalidade do brinco? ¿Cuál es la finalidad del arete? Qual é, Christian? Un simple adorno, pastor. Aí que é o pecado. Ahí está el pecado. Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Fala aí, ouvinte, dentro da sua casa. Habla gente que está en su casa. Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Para que serve a pintura do seu cabelo? ¿Para qué sirve la Minha pintura irmã, de su pelo, mi que anda hermana? com o cabelo todo pintado Que igual habla con carvão. el pelo con todo pintado igual al Outras carbón. até pintado de caju. Para que serve? ¿Para qué sirve? Para que serve? ¿Para qué sirve? Esse anel que você tem no dedo que não é a sua aliança. Ese anillo que está en su dedo que no es su alianza. Qual é a finalidade das pinturas das suas unhas? ¿Cuál es la finalidad de las pinturas de sus uñas? Para que a necessidade? De você pintar os seus olhos, Usted pintarse los ojos, tirar a sobrancelha. quitarse las cejas. Qual é a finalidade? ¿Cuál es la finalidad? Colar, El collar, gargantilha, gargantilla, tornozeleira, la bracelete. brazaletes. Qual é a finalidade? ¿Cuál es la finalidad? Pense comigo agora. Se isso é doutrina do homem, Piense conmigo ou si isso é doutrina del da hombre palavra de o es Deus. doctrina de la palabra de Dios. Porque não tem necessidade. Porque no tiene necesidad. Então existem dois tipos Entonces, de vaidade. existen dos clases de vanidad. A vaidade necessária La vanidad é necesaria aquela que você faz uso es aquella que usted hace uso. porque tem uma necessidade. Porque tiene una necesidad. Porque tem Porque tiene uma causa. una causa.
Existe a vaidade pecaminosa, Existe una vanidad pecaminosa, que é aquela que não tem que necessidade, es aquella que no tiene que é um necesidad, simples adorno, que es un simple adorno, que é um pecado. que es un pecado. Então isso é pecado. Verdadeiramente Entonces, isso eso é es pecado. pecado, verdaderamente es Diante pecado. da palavra. Delante de la palabra E diante y delante do nosso Deus. de nuestro Dios. E existem também También existen dois tipos de adorno. dos clases de Se adornos. você não atentar para Si isso, usted no atendiera a esto, faça uma confusão doutrinária. hace una confusión doctrinaria. Os adornos pecaminosos Los adornos pecaminosos são aqueles que a Bíblia son aquellos que la Biblia, ela condena ella condena do começo del principio ao fim. al fin. São os adornos Son los adornos pecaminosos. 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 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10. 1 Timoteo 2, 9 e 10. 2, 9 y 10. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém as que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Asimismo que las mujeres se atavían de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Que asimismo las mujeres se atavíen. O que é se ataviar? ¿Qué es ataviarse? É se arrumar. Es arreglarse. A Bíblia não condena uma irmã se arrumar. La Biblia no condena a la Uma hermana irmã andar arreglarse. bonita. La hermana andar bonita. Combinando não tem proibição. Combinando, no hay prohibición. A Bíblia manda se ataviar. La Biblia manda a ataviarse. Aí continua, com traje honesto. Ahí sigue con ropas decorosas. Ou seja, decoroso. O sea, decoroso. Que combine. Que combine, Que tenha decência. que tenga decencia, Com pudor. con pudor, Com decência, ou con seja. decencia E sobriedade. y sobriedad Modéstia. y modestia. Ausência de vaidade. Ausencia de O vanidad. que é ausência de vaidade? ¿Qué es ausencia de É vanidad? não possuir Es vaidade. no poseer vanidad. Então a mulher pode se arrumar. Entonces la mujer puede arrumarse. Ela pode arreglarse, ficar bonita. Puede quedar bonita, Mas com decoro, pero con decoro com decência, Com decência. e sem y vaidade. sin vanidad. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Os enfeites das servas do Senhor não se revelam no exterior, Los adornos de las siervas del Señor no se revelan en el exterior, os quais são enganos los cuales son engaños intermináveis. interminables. Entretanto, devem presenciarem-se En tanto deben de presenciarse no interior. en el interior. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. O vosso enfeite não seja um enfeite exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou na compostura, no luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está vendo? ¿Está viendo? O enfeite das servas de Deus Los adornos de las siervas de Dios devem ser por dentro. deben ser por dentro, Coração limpo. Coração limpo. Alma pura. Alma pura. Entregue realmente ao nosso Senhor. entregada realmente a nuestro Señor. Desde o Antigo Testamento, Desde el Antiguo Testamento, o Senhor tem esta posição. el Señor tiene esta posición. Os adornos, Los adornos, brinco, pulseira, aretes, pulseras, colar, collar, maquiagem, maquillaje, somente eram usados por mulheres infames, solamente eran usados por mujeres infames provenientes do paganismo. que provenían del paganismo. Somente as mulheres infames usavam Solamente maquiagem. las mujeres infames utilizaban Porque maquillaje. até as prostitutas na época Porque dos hasta las profetas, prostitutas de la época de los profetas elas andavam toda vestida, andaban todas vestidas com túnicas. con túnicas. Como você conhecia ¿Cómo usted conocía que a mulher era que prostituta? una mujer era prostituta? Porque embora estivesse toda Porque vestida, fuera que estuviera toda vestida, ela ella estaria toda maquiada, estaría toda maquillada,
com batons, con lápiz com labial, brincos, con aretes, com pinturas nos olhos, pintura nos ojos, com pinturas nas unhas. con pinturas en las uñas. Assim eram as prostitutas. Así eran las prostitutas. O símbolo delas El símbolo de ellas eram as maquiagens eran los maquillajes e os adornos. y los adornos. Não estou dizendo hoje quem use, No estoy diciendo hoy que quien use, as mulheres que usam las mujeres que usan, são prostitutas. são prostitutas. Estou dizendo que naquela época estoy do Antigo diciendo que en Testamento, aquella época del Antiguo Testamento, esse era o símbolo delas. ese era el símbolo de ellas. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Proverbio capítulo 7, verso 10. E eis que a mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Y aquí le salió al encuentro una mujer prostituta con adornos en su corazón. Então este era o enfeite delas. Entonces era su adorno. O enfeite das mulheres, El o adorno de las símbolo da mujeres, prostituição, el símbolo de la prostitución era realmente a maquiagem, era realmente el maquillaje, era a pintura, era la pintura, eram os adereços, as los bijuterias, as aderezos, la joias. billutería y las joyas. Antes mesmo da lei mosaica, Antes de la ley mosaica, o Senhor já tinha ordenado que Jacó el Señor ya había mandado que Jacob se desfizesse se deshiciera de todos os adereços de sua família, de todos los aderezos, adornos de su de familia, todos os adornos de sua família. de todos los adornos de su familia. Gênesis capítulo 35, do versículo 2 ao versículo 5. Génesis capítulo 35, el verso 2 al 5. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas suas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Pois é, Pues es así. o próprio Deus El propio mandou Dios as mulheres tirarem os brincos das orelhas. Mandó a las mujeres sacarse los aretes de las E Deus só orejas. foi com eles Y Dios solamente fue con depois ellos. que as mulheres arrancaram os brincos das orelhas. Luego Dios fue con ellas solamente que cuando Quando arrancaron foram embora, o los terror zarcillos de las Deus orejas. desceu sobre eles. Se eles não tivessem se convertido, arrancado aquela vaidade das Y orelhas, si no se hubieran convertido y arrancado los zarcillos de Deus las não orejas, tinha manifestado a sua glória. Dios no había manifestado su Deus só gloria. manifestou a sua glória Dios solamente manifestó su gloria porque as mulheres arrancaram os brincos das orelhas. porque las mujeres arrancaron los aretes de las orejas. Mais tarde, Más tarde, Moisés, a Bíblia diz que permaneceu 40 dias dice Moisés que em oração no monte. permaneció 40 días en oración en el monte. Por Moisés demorar, Por Moisés tardar, Arão pegou os brincos das orelhas das mulheres Aarón agarró las aretes de las orejas de las mujeres e fez um ídolo, e hizo un ídolo, um bezerro de ouro un becerro de oro, com os brincos das orelhas das mulheres. con los aretes de las... Como diz Êxodo capítulo 32, Como diz versículo 1 ao Êxodo. versículo 6. Quando Moisés desceu do monte, Cuando Moisés descendió del pois monte, ficou 40 dias lá, luego que quedó 40 días, Moisés se irou, Moisés se airó, moeu o bezerro de ouro, molió el becerro de oro, colocou-o na água lo colocó en el agua e fê-las beber a idolatria que produziram. e hizo beber la idolatría que Elas produjeron. tiveram de beber o ídolo que elas tinham Tuvieron que produzido beber el ídolo que habían producido através dos seus brincos. por medio de sus aretes. Como diz lá Êxodo capítulo Como 32, dice Éxodo versículo en 20. 32, verso 20. Depois, Luego, Moisés
ordenou-as desfazer ordenó deshacer todos os enfeites que restaram. todos los adornos que quedaron. Porque algumas mulheres ficaram ainda com Porque brincos nas algunas orelhas. mujeres quedaron con aretes en las Moisés mandou orejas. acabar com tudo. Moisés mandó terminar con todo. Acabar com todos aqueles brincos. Terminar con todos aquellos brincos, aretes, Porque denotavam pecado, que denotaba pecado, costume profano, costumbre profana, costume ímpio. costumbre E a impía. presença de Deus não iria com Y eles la presencia de Dios no iría con ellos sem a destruição de todos os ornatos. sin la destrucción de todos los ornatos. Teria de destruir Tenía que destruirlo. o resto das vaidades, El restante de las vanidades, senão Deus não ia com eles no, mais. Dios no iba más con ellos. Êxodo capítulo 33, do versículo 2 ao versículo 6. Éxodo capítulo 33, versos 2 al 6. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios desde o monte Horebe em diante. Então depois disso não usaram mais. Entonces luego de esto no lo usaron más. As mulheres se desfizeram, Las mujeres se deshicieron, as mulheres destruíram las mujeres destruyeron todos os seus atavios. todos sus atavíos, Todos os atavios, corrente, pulseira, colar. cadenas, pulseras, collar, Fizeram de tudo. se deshicieron de todo. E era um povo de dura Era serviço. un pueblo de dura Ou servicio, seja, um povo teimoso. o sea, un pueblo Deus temeroso. já tinha dito que era para abandonar aquelas coisas. Dios ya había dicho que era para abandonar Porque aquellas cosas. Jacó já tinha dado o recado que era para abandonar. Jacob ya había dado el recado que E era para eles abandonar. mesmo assim voltaram ao Y pecado. mismo volvieron al pecado Por causa dos egípcios. por motivo de los egipcios. Aprenderam as obras do pecado. Aprendieron las obras del pecado. Então Deus disse que aquele povo era um Dios povo de dice dura que serviço. aquel pueblo era un pueblo de dura E que servicio. Deus não iria com eles. Y Dios no iría Se con eles não ellos. abandonassem. Se não abandonaram, Se aquelas mulheres não abandonassem que aquela aquellas mujeres vaidade. No abandonaran aquella As vanidad. mulheres que estão na vaidade, Las mujeres que están en la com vanidad, brincos, con aretes, com colares, con collares, com pulseiras, com cintos largos, com cintos largos, com sapatos altos, com sapatos Deus altos. não está com elas. Dios no está con ellas. A presença de Deus não vai presencia com de Dios elas. no va con ellas. Deus não está operando através Dios no está delas. operando a través de Deus, ellas. ele só vai com a pessoa. Dios solo va con la persona Quando a pessoa obedece a sua cuando la palavra. persona obedece su E palabra. Deus falou Y Dios habló aqui aquí para o povo de Israel. para el pueblo de Israel. Portanto, agora tira de ti. Por lo tanto, quita de ti, Tira. quita Despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. tus atavíos para que sepas lo que ha de hacer. Então Deus mandou tirar. Dios mandó quitar. A ordem de Deus é para tirar. La orden de Dios para A quitarse. ordem de Deus é La para as orden de irmãs Dios es para abandonarem. las hermanas abandonar. É costume pagão. Costumbre pagana. É costume incrédulo. Es costumbre É incrédula. algo sem valor. Es algo sin valor. É algo fútil. É algo oco. Es É algo algo hueco. vazio, Es algo vacío. passageiro. Pasajero. Que destruirá o templo do Espírito Que Santo, que é destruirá você. el templo del Espíritu Santo que es usted. Será que você está se lembrando de Jezabel? ¿Será que usted se está acordando de Jezabel? Rainha rebelde que Reina pintava os rebelde olhos. que se pintaba los ojos. Está no livro de 2 Reis, Allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, capítulo 9, versículo 30. verso 30. Jezabel recebeu o juízo de Deus. Jezabel recibió el juicio de Dios. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Jezabel pintou os seus olhos, Jezabel pintó sus ojos, pintou também os seus cabelos, también pintó sus cabellos, enfeitou os seus cabelos. adornó sus cabellos. E olha o que aconteceu. Y mire lo que pasó. Capítulo 9, Capítulo 9, 35 de 2 Reis. 35 de Segunda de Jeú Reyes. mandou empurrá-la da janela.
Jehú mandó empujarla de la ventana. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Veja como a pintura é imunda. Vea cómo la pintura es Esse inmunda. batom Ese lápiz labial que você usa é imundo. que usted usa es inmundo. Esse brinco é Ese imundo. arete es inmundo. Essa pintura, essa base facial é imunda. Esa base facial es inmunda. Este esmalte mesmo incolor é Ese imundo. esmalte mismo incoloro es inmundo. Os cães Los não perros comeram no comieron as palmas das mãos de Jezabel, palmas de las manos de Jezabel, nem os pés ni los pies também comeram. tampoco E comieron. não comeram as mãos, as palmas das mãos? ¿Por qué no comieron las palmas de las Porque manos? foi a mão que ela usou para se pintar. Porque fue la mano que usó para pintarse. Foi a mão que ela pegou o cosmético. Fue la mano que agarró el Foi a mão cosmético. que ela pegou o antimônio. Fue la mano que agarró el Que antimonio. era cosmético vermelho naquela época de várias un cores. cosmético de aquella época de varios colores. Era cosmético daquela época de várias Era cores. El cosmético de varios colores de aquella Que as época. mulheres pintavam as unhas, pintavam os Las mujeres cabelos, pintaban las uñas, el pelo, pintavam o rosto, pintaban el rostro, pintavam os olhos. pintaban los ojos. E nem os cães comeram. Y ni los perros lo Nem comieron. as mãos. Ni las manos. Cadê as unhas pintadas? Las uñas pintadas. Nem as palmas das Las mãos. palmas de las manos. Porque ela usou para se pintar. Que se usó para pintarse. Veja a imundícia. Vea la inmundicia. Da mulher que se pinta. La mujer que se pinta. Que a mão dela é completamente tida Que como su mano imunda. es tenida completamente Diante como de inmunda. Deus. Delante de Dios. Como é que você recebe oração? Como recibe oración. Dessa mulher de unha pintada. Esa mujer de uñas Recebe pintadas. oração. Recibe oración. Desta mulher. Esta mujer. Com o cabelo pintado. Con pelo pintado. Desta mulher. Esta mujer. Com batom. Con lápiz labial. Com a sobrancelha feita. Con las sobrecejas Como é que hechas. você recebe? Como recibe. Que corta os cabelos. Se corta el pelo. Se ela tem a mão imunda. Tiene la mano inmunda. Diante da palavra de Deus. Delante de la palabra de Dios. Aleluia! A palavra de Deus é tremenda La mesmo. palabra de Dios es tremenda mismo. Ela revela a verdade Revela mesmo. la verdad mismo. Já no tempo dos profetas, Ya en el tiempo de los profetas, Deus usou Jeremias Dios usó a Jeremías para dizer a mulher pode se pintar, para decir a la mujer puede pintarse, pode passar esmalte, puede pasarse esmalte, mulher pode usar la bijuterias, mujer puede usar bijutería, pode usar joias. puede usar joyas. Deus diz que é tudo em vão. Dice Dios que es todo en vano. O próprio Deus falou que é em vão. El mismo Dios habló que es en vano. Jeremias capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 4, verso 30. Por isso que a Bíblia condena a mulher a passar essas coisas, ouvinte. Por eso que la Biblia condena a la mujer pasar por esas Passar cosas. essas coisas, por essas coisas. Pasar por esas cosas. São coisas vãs. Son cosas vanas. Tira o brilho natural do Espírito Santo de si. Sacar el brillo natural del Espíritu Santo de sí, Tira. lo saca. Quem mais está colocando algo fútil, algo Y está ilusório? colocando algo ilusorio. Não tem preocupação mais com a própria aparência. La hermana está preocupada más con su O seu propia enfeite é apariencia. o interior, Su adorno es interior, diz Pedro. dice Pedro. Jeremias 4:30. Jeremías 4:30. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde, em vão te farias bela. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vista de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Em vão. En vano. Deus diz que isto é vã. Dice Dios que esto É es vano. obra vã. Es obra vana. Em vão. En vano. Porque você tem irmãs que têm o rosto enrugado. Porque hay hermanas que tienen el rostro arrugado. Ela passa a base facial Ahí se coloca base para facial tampar as rugas do rosto. para tapar las arrugas Mas del é em rostro. vão. Pero es en vano. Depois de 24 horas, Luego de 24 horas, 12 horas, 12 horas, seu rosto está todo Su enrugado. rostro está todo arrugado de nuevo. Esse batom que você Ese passa, lápiz labial que usted se depois de coloca, algumas horas ele vai se acabar. luego de horas se acaba. Essa sobrancelha que você anda fazendo, Cejas que depois de anda haciendo, algumas horas, depois de alguns dias ela crescerá. luego de algunos días crecerá. Esse lápis que você passou no olho, Ese lápiz que pasó en el depois de aceite, alguns dias, depois de algumas horas também se luego de acabará. algunas horas se acabará. Você não entende que isso é coisa vã? ¿Usted no entiende que es cosa Você não vana? pode dormir com esse brinco. ¿Usted no puede dormir con la ¿Será que puede dormir con brinco? ¿Será que se puede dormir? Você não pode dormir com gargantilha. ¿Usted no puede dormir con Você não gargantilla? pode dormir com tornozeleira. ¿Usted no puede dormir con Porque é tobillera? coisa vã. Porque es cosa vana. Vã. Vana. Entenda que é debalde.
entienda que es de balde. Em vão você se torna bela. En vano volverse bella. Em vão. Essa pintura das suas unhas Esa de vermelho, de pintura incolor, en sus uñas de rojo. não fica pra sempre. Não se queda Depois para começa a sempre. descascar. Luego se empieza a descargar Porque é todo. coisa vã. Porque es algo vano. É algo vã. É algo em vano. vão te tornarás bela. En vano te volverás bella. Só presta para o momento. Solo da para el momento. Só dá valor à sua beleza física. Solo da valor a su belleza Mas não dá física. valor à sua beleza da alma. Pero no da valor a la A belleza de sua su beleza alma. do espírito. A la belleza Salmo del capítulo espíritu. 4, versículo 2. Salmos capítulo 4, verso 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Então aí, Entonces ahí está. ama a vaidade, Es una vanidad, ama o adorno pecaminoso un adorno pecaminoso e prefere a mentira. y prefiere la mentira. Pois é, Es así, a verdade de Deus é la tremenda. verdad de Dios es tremenda. Se eu der essa explicação para você, amado ouvinte, Yo di esta explicación para ustedes, amado oyente, para que você se defenda para que usted se defienda dos falsos de los falsos profetas. profetas. Vaidade. Existen dos tipos de vanidad. Dois tipos. Dos tipos. Não existe apenas um tipo de vaidade. No existe apenas un tipo de vanidad. Existem dois tipos de vaidade. Existen dos tipos de vanidad. Salomão falou, Salomón habló, Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade, diz Salomão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades. Vanidades de vanidades. Diz o pregador, Dice el predicador, vaidade de vaidades vanidades de vanidades. é tudo vaidade. Es todo vanidad. Ele fala de novo. Él dice de vuelta. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 8. versículo 8. Vaidade de vaidade, Vanidades de vanidades. diz o pregador, Dice el predicador, tudo é todo es vaidade. vanidad. Aí muitos pegam nesse versículo, se apegam neste versículo aqui Muchos se agarran de este versículo aquí. e dizem, tá vendo? Dicen, ¿están viendo? Tudo é vaidade, Todo es vanidad. tudo pode. Todo se puede. Então, qualquer coisa que você usar é vaidade. Cualquier cosa que usted utilice es vanidad. Então não tem diferença. Entonces no hay diferencia. Tudo é vaidade. Todo es vanidad. É a mesma visão que esse autor quer nos explicar. La misma visión que este autor quiere explicarnos. Porém, o vocábulo vaidade, Por lo tanto, la vocablo vanidad ele vem da palavra hebraica viene de la palabra hebrea e da palavra grega. y de la palabra griega. Em hebraico, En hebreo, a língua do Antigo Testamento, la lengua del Antiguo Testamento, vaidade vem da raiz de duas palavras hebraicas. viene de la raíz de dos palabras hebraicas. Abel Abel e Shau. y Shao. Abel e Shau Abel y Shao são as palavras para vaidade em hebraico. son las palabras para la vanidad en hebreo. Mataiotes Matayotis é o vocábulo grego es el vocabulario griego para vaidade para vanidad no Novo Testamento. en el Nuevo Testamento. No Novo Testamento, En el Nuevo que Testamento foi escrito em grego, fue escrito en griego, vaidade vanidad é mataiotes. es matayotis. No Antigo Testamento, En el Antiguo foi Testamento escrito em hebraico, fue escrito en hebreo. a palavra vaidade, La palabra vanidad são duas. son dos. Abel Abel e Shau. y Shao. Enfim, En fin, na raiz da palavra bíblica, en la raíz de la palabra o que bíblica, significa Abel, ¿qué significa Abel? Shau Shao e mataiotes? y Matayotis. Significam coisas ocas. Significa cosas locas, Ocas. puestas. Oca seria... Eu tenho um tronco de uma árvore. É oco, por dentro, vazio. Hueco. Isso. Hueco. Vaidade, Vanidad, sendo Abel, Shau e mataiotes. siendo Abel, Shal y Matayotis. Vaidade é coisa oca. La vanidad es algo hueco, Coisas fúteis. cosas flutes, Coisas vãs. cosas vanas, Coisas vazias. cosas vacías, Coisas desnecessárias. cosas desnecesarias. Repetindo. Repitiendo, Na raiz la bíblica, raíz bíblica, vaidade, vanidad, Abel, Abel, Shau Shao e mataiotes. Matayotes es coisa oca, cosa hueca, vazia, vacía, vã, vano, banal, banal, fútil. inútil.
coisas Cosas que não têm validade. cosas que no tienen valor. Isso é Esto es vaidade. vanidad. Na Bíblia Sagrada. En la Biblia Sagrada. Nas línguas originais. En las lenguas originales. Então, vaidade Entonces é uma vanidad coisa vã. es algo vano. Ou seja, algo que não tem valia. Algo que no tiene valor. Vaidade Vanidad é algo banal. es algo que no tiene valor. Vaidade Vanidade é algo oco. é hueco. Ou seja, que não tem substância. No tiene dentro nada. Que não tem fundamento. No tiene fundamento. Algo que não prossegue, que não exprime a realidade. Hay algo que no explica la realidad. Ou seja, por fora Eso quiere decir por parece fuera. formoso. Parece lindo. Por dentro é oco. Por dentro es hueco. Isso é bonito por fora. Es lindo por Por fuera. dentro é horrível. Por dentro es horrible. Isso é vaidade. Esto es vanidad. E existem dois tipos de Y vaidade. existen dos tipos de vanidad. A vaidade necessária La vanidad necesaria é aquela que o homem faz uso. es aquella que el hombre hace uso. Porque são coisas... Tudo é vão nesta vida. Todo es vano en esta vida. Tudo é inútil. Todo es inútil. Mas há uma necessidade. Pero hay una necesidad. Por exemplo, o relógio. el reloj. Você tem um relógio no pulso. Tiene el reloj en O relógio de bolso. el reloj de O bolsillo. relógio é algo vão. Es algo vano. É algo inútil. Es algo inútil. Qual relógio dura para sempre? ¿Cuál reloj dura para Qual siempre? relógio que não quebra? ¿Qué reloj no Que se não rompe? acaba a pilha, a bateria ou a corda? Que no se termina la batería, la pila. Qual relógio Não se que não rompe. pode ser destruído? ¿Qué reloj no puede ser destruido? Então é uma coisa vã. Es una cosa vana. O sapato. El zapato. É uma coisa vã. Es una cosa vana. É vão. Es vano. Qual o sapato que não se rasga? ¿Qué zapato no se rompe? Que não pode ser destruído? Que no puede ser Que destruido. não pode ser Que cortado? no puede ser quebrado. Mas ele tem uma necessidade. Pero él tiene una necesidad. Para eu não ferir aos meus pés. Para no herir mis pies. Da mesma forma o relógio. De la misma manera Tem el uma reloj necessidade. tiene una necesidad. Para eu ver a hora. Para yo ver la Para hora. você se despertar. Para usted despertarse. O fone de ouvido. El audífono. É uma coisa vã. Es algo vano. Mas tem uma necessidade. Pero tiene una necesidad. Para eu ter retorno. Para yo escuchar. Para eu ouvir melhor. Para yo escuchar mejor. Os óculos Los anteojos são vãos. son vanos. Porque se quebram. Porque se rompen. A lente pode ser quebrada. El anteojo puede ser roto. A armação pode ser amassada. El armazón puede ser quebrado. Mas é algo necessário. Pero es algo necesario. Para você ter uma visão melhor. Para usted ver mejor. Uma visão mais ampla. Para tener una visión más amplia. Então, são vaidades. Son vanidades. Por quê? ¿Por qué? Como disse Salomão, tudo é vaidade. Porque como dice Salomón, todo es Porque vanidad. tudo na terra é coisa vã. Porque todo en la tierra es cosa vana. Tudo na terra é passageiro. Todo en la tierra es pasajero. Tudo na terra é inútil. Todo lo que hay en la tierra es inútil. Até a própria terra Hasta la propia tierra. vai passar. Pasará. É vã. Es vano. É passageira. É passageira. Mateus 24, 35. Mateos 24:35. Passam os céus e a terra. Pasan los cielos y la tierra. Mas as minhas palavras Pero mis palabras não hão de passar. no pasarán. 1 João 2,17. Primera de Juan O 2:17. mundo passa. El mundo pasa. E a sua concupiscência. Y su concupiscencia. Então também o mundo é coisa vã. Entonces el mundo es cosa vana. Porque passa. Porque passa. Então tudo é vaidade. Entonces todo es vanidad. O prato que você come El plato que usted come é uma vaidade. es una vanidad. Mas é necessário. Pero es necesario. Você põe a comida. Porque pone la comida. A colher. La cuchara. O garfo. El tenedor. A faca. El cuchillo. São coisas vãs. Son cosas vanas. Mas são necessárias. Pero son necesarias. Para você fazer uso na alimentação. Para hacer uso en la alimentación. Então tudo é vão. Entonces todo es vano. Mas existe a vaidade necessária. Pero existe la vanidad São necesaria. coisas vãs, Son cosas vanas. porém necessárias ao Por homem. lo tanto, necesarias al hombre. Está compreendendo, irmã Maria? Estoy entendiendo, Pastor Johnny. Agora existe outro tipo de vaidade. Ahora existe otro tipo de vanidad. Essa já é a vaidade pecaminosa. Esta es la vanidad pecaminosa. Que ela não condiz nada. Que él no conduce a nada. Elas não são inerentes ao homem. Que no son que sirven al hombre. Elas não aludem ao verdadeiro sentido das coisas. Ella no alude en el verdadero sentido de las cosas. E a pessoa põe para o seu bel prazer. Eso lo pone para su bello placer. Para ficar mais atraente. Para quedar más atractivos. Para ficar mais simpática. Para quedar más simpática. Para chamar atenção. Para llamar la atención. Isso a pessoa põe. Y eso la persona E se não pone. tem necessidade. Y no hay necesidad. Só tem necessidade carnal. Eso no son necesidades carnales. Nesse ponto, En este punto, vaidade também recebe outro significado. la vanidad recibe otro significado. Nos dicionários, En el diccionario. por isso que na verdade tem esse significado. Por eso en realidad tiene este significado. Vaidade significa também preocupação com a própria aparência. Por eso vanidad significa preocupación con su propia apariencia. Por desejo de ser admirado. Por el deseo de ser admirado. Qualidade ou condição Cualidad o condición. do que é vão. De lo que Aí es já vano. voltou lá pro original grego e hebraico. Ya volvió para el original griego y griego. Fútil, Útil. fútil, que não vale nada. No vale nada. Ilusório, Provisorio. presunção, Presunción. suposição de verdade Suposición de verdad. e imodéstia. Inmodestia. Imodéstia Inmodestia. é
realmente o contrário de modéstia. Que de lo modesto, sí, de lo contrario. E vaidade agora aqui, La vanidad ahora aquí, a pecaminosa, la pecaminosa, é aquela que a pessoa faz uso das coisas vãs, la que la persona se utiliza de las cosas preocupando vanas, com a sua própria aparência, preocupándose con su propia apariencia, para se expor. para exponerse. Para que serve um brinco? ¿Para qué sirve un arito? Qual é a necessidade do brinco? ¿Cuál es la necesidad del arito? Para que serve o batom? ¿Para qué sirve el lápiz labial? Para que serve ¿Para qué sirve o lápis no olho? el lápiz de los ojos? A pessoa que tira a sobrancelha, qual a necessidade de tirar a sobrancelha? Se quita la ceja. ¿Cuál es la necesidad? O piercing. El piercing. Para que serve o piercing? Qual é a necessidade do piercing? ¿Qué es la necesidad del piercing? O sapato alto. El taco alto. Para que serve o salto desse sapato tão alto? ¿Para qué sirve el taco de ese zapato tan alto? Deste bico fino De também. este pico fino también. Para que serve? ¿Para qué sirve? Qual é a necessidade disso aí? ¿Cuál es la necesidad de eso ahí? A tornozeleira. El O bracelete. bracelet. A gargantilha. El collar. O colar. El collar. Para que serve? ¿Para qué sirve? Para que serve a pintura das unhas? ¿Para qué sirve la pintura de las uñas? Qual é a necessidade? ¿Cuál es la Da necesidad? irmã ficar com a unha grande igual de um gavião. Para la uña larga igual que un gavilán. Para que serve? ¿Para qué sirve? Qual é a necessidade? ¿Cuál es la necesidad? Qual é, irmão Mariano? La verdad que no tiene ninguna, ¿no, pastor? É isso que é o pecado. Y ese es el pecado. Porque são coisas vãs. Porque son cosas vanas. Vaidade é coisa oca. La vanidad es cosa É loca. coisa fútil. Es algo inútil. É coisa ilusória. Es ilusoria, provisoria. Oca porque não exprime a realidade. Porque en realidad no expresa la Por realidad. fora aquela boniteza. Por afuera es algo Ou seja, lindo. a mulher lá com o rosto todo enrugado, La mujer con todo el rostro pintado, passa pó, pasa polvo, faz plástica, hace plástica, pinta o cabelo. se pinta el pelo. Quando chega a noite e vai dormir, Cuando llega la noche va a dormir, ninguém aguenta olhar nadie quiere mirarla. da feiura que ficou. De lo feo que ha quedado. Porque não mostrou a realidade. Porque en realidad no mostró la realidad. Não mostrou o que verdadeiramente é. Porque no mostró lo que realmente es. Então essa é a vaidade pecaminosa. Esa es la vanidad pecaminosa. É justamente essa vaidade a Bíblia condena. Entonces justamente esta vanidad la Biblia condena. Salmo 24, Salmos 24, versículo 3 e 4. versículo 3 y 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tá vendo aí? Já tá traduzindo vaidade como coisas vãs. Cosas vanas. É vã. Es vano. Por que entrega a alma à vaidade? ¿Por qué se entrega el alma a la Porque vanidad? quem coloca o desejo do homem é proveniente da alma. El deseo del hombre proviene del alma. O contato com o mundo externo El contacto con el mundo externo é feito pelo corpo es hecho por el a cuerpo, partir dos anseios da alma. a partir de los deseos del Então a alma. alma tem vontade. Entonces la alma tiene Sua voluntad. alma que tem vontade de você passar batom. Su alma tiene deseos de pasar lápiz labial. E o seu corpo obedecerá à vontade da sua Y alma. su cuerpo obedecerá la voluntad de su O seu alma. corpo ficará enfeitado por causa do anseio da alma. Entonces su cuerpo quedará infectado por el deseo de su alma. Isso é vaidade pecaminosa. Entonces es una vanidad Se pecaminosa. nós não fizermos essa divisão aqui, Si nosotros no separásemos esto de aquí, você vai achar que todo tipo de vaidade é pecado, quando que não. cuando todo tipo de vanidad es pecado. Você vai achar que tudo é certo. Allá en Bolivia, el pastor Johnny, había una época que había hermanos que se prohibía poner perfume, pastor Johnny, o usar jabón con perfume, porque decían que era vanidoso, de vanidad, pastor. Aí seria o exagero já. Es que es algo necesario, ¿no? Sim, então, o perfume é necessário ao homem, Al hombre, ao corpo, Ao corpo. necessário ao nosso odor, al sudor, ao contato com as pessoas. Contato das Então você vê, aí é uma vaidade necessária. necesaria. Porque o perfume também é coisa vã. Es vanas, Se desaparece, acaba, se desaparece, termina, evapora até mesmo. se evapora. Então o cristão tem de ter temperança. Tiene que estar temperado. Gálatas 5:22. Galatas 5:22. Domínio próprio. Dominio propio.
Pois então aqui você vê que esse homem não sabe fazer essa repartição. Esa separación, este hombre no sabe Então hacer esta ele diz que separación. nós que não sabemos interpretar a palavra vaidade. Y él dice que nosotros no sabemos interpretar la palabra Quem não vanidad. sabe interpretar é ele. El que no sabe en realidad interpretar Que es está él. endemoniado, Que está endemoniado, é soberbo, es soberbio, tem um espírito mau tiene un espíritu malo e nada sabe. y nada conoce. Então nós já sabemos aqui dentro da Bíblia. Entonces ya vimos dentro de la Biblia, E como eu expliquei na semana passada, como les expliqué la semana só pasada. vou deixar aqui 2 versículos do Novo Testamento. Solo voy a dejar 2 versículos del Nuevo Testamento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2 versículo Que 9. do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Asimismo, las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Então a Bíblia aqui, Entonces la Biblia, do aquí, mesmo modo as mulheres se ataviem. las mismas mujeres se atavían. O que é se ataviar? ¿Qué quiere decir Es ataviarse? se arrumar. Es arreglarse. Muitos falam, não vou andar na doutrina que eu vou andar igual uma velha. Ah, no voy a andar en la doctrina que voy a andar igual que una vieja. Até as moças falam, não, você tá andando igual uma velha. Hasta las jóvenes dicen, estás andando igual que una vieja. Tem moça que fala até pra outra, olha o seu cabelo. Otro joven dice a otro Você não joven, quer mira casar? tu pelo, no te querés Você casar. não quer arranjar um namorado? No querés encontrar Que é um un namorado novio. que vai lhe querer com a roupa feia dessa? ¿Qué novio va a querer una muchacha con esa ropa fea? Com cabelo feio desse? Con el pelo tan feo de Deixa eu ese. tirar sua sobrancelha. Quita tus cejas. Tem que usar outro tipo de roupa. Tiene que utilizar otro tipo de A ropa. doutrina não vai deixar nenhuma moça feia. Ninguna doctrina dejará ninguna joven fea. Nenhuma irmã ficará feia a partir da doutrina. Ninguna hermana quedará fea de parte de la Não, doctrina. a Bíblia manda aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviem. La Biblia dice que si las mujeres al mismo Sí. modo se atavían. A mulher pode se arrumar. La mujer puede Ela arreglarse. se arrumará. Ella debe de Usará arreglarse. roupa combinando. La ropa combinando. Usará as roupas, as cores combinando. Los colores combinando. Ninguém quer que uma jovem de 25 anos e 21 de 19 anos Nadie quiere que una joven de 25, 22, 19 años ande com uma senhora de 50 anos de idade. se vista como una mujer de 50 años de edad. Com a saia cheia de prega, não. La pollera llena de... As moças usarão saia conforme a idade. Las jóvenes usarán pollera conforme a la edad. Porém, com pudor. Por lo tanto, con pudor. Porém, traje honesto. Por lo tanto, un traje honesto. Dentro da doutrina. Dentro de la doctrina. Da mesma forma. De la misma manera, A doutrina não vai deixar nenhuma irmã, nenhuma moça feia. la doctrina no dejará ninguna hermana ni ninguna joven fea. Não. No. Não, vai andar feia demais, não. Voy a andar fea demasiado, Aí no. vai e coloca uma blusa amarela, Ahí pone una remera amarilla, a saia roxa, la pollera roja, o sapato verde, el zapato verde, a tiara da cabeça, a tiara da cabeça rosa, para atar el pelo de color rosa, o relógio branco. el reloj blanco. Quem vai andar com um palhacinho assim? Igual arco-íris. Não, igual arco-íris. Então não é pra andar assim. No es para andar de esa A doutrina, forma. isso não é culpa da doutrina. La doctrina no es culpa de la Isso vai doctrina. da própria pessoa em si. Eso va de la propia persona en A sí. Bíblia manda se ataviar. La Biblia dice Você ataviarse. pode comprar roupa bonita. Puede comprar ropa linda, Compra roupa, mas que seja decente. ropa que sea decente, Mas que tenha pudor. tenga pudor, Vai se arrumar conforme a sua idade dentro da própria doutrina. arreglarse conforme a la edad que usted tiene dentro de la Para se doctrina, apresentar. para presentarse, Para se expor. para exponerse, Para estudar. para estudiar, Para ficar em casa. para quedar em casa, Para ir à igreja. para ir à igreja, Para quando for fazer um passeio. o cuando vaya a pasear. Então isto é uma temperança. Todo esto es condimentado, Então diz aqui, Então diz com assim, pudor e modéstia. con pudor y O modestia. que é modéstia? ¿Qué quiere decir modestia? A palavra modéstia é o antônimo. La palabra modestia es el antónimo, Antônimo, então lo o contrário. Lo contrario. Qual é o contrário de quente? Frío, O contrário de alto. bajo. Então isso é o contrário. O contrário. É o antônimo. É um antônimo. O contrário de vaidade é Lo contrario de la vanidad es modéstia. modestia. Modéstia é o contrário de vaidade. La modestia es lo contrario de la Então a vanidad. Bíblia manda as irmãs se ataviarem, se arrumarem com modéstia. Entonces la Biblia manda a ataviarse, a arreglarse con modestia. Ou seja, sem vaidade. Eso quiere decir sin A vanidad. vaidade Esa pecaminosa vanidad pecaminosa que não é para necessidade, que no es mas necesaria, é a preocupação com a própria aparência. pero con la preocupación de la propia apariencia, vão, algo vano, Oco, Loco, porque não exprime a hueco, realidade. porque no exprime Então expresa é la bem realidad. explicado esse texto aqui. Está bien explicado el texto aquí. E lá, 1 Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro capítulo 3, versículo 3. versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo
desejo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim também se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Vuestros atavios no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el ser interior de la persona, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, que es gran valor delante de Dios, porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a su marido. Pois o enfeite não é por fora. Entonces lo lindo no es por fuera, Então não é para se enfeitar por fora, no es para peinarse por fuera, mas é no exterior. es en lo exterior, Não é no frisado dos cabelos. no es en lo liso del pelo. Como muitas irmãs estão fazendo vaidades nos seus cabelos. Muchas hermanas están haciendo la vanidad en su Se você pelo. teme a Deus, minha irmã, Si usted teme a Dios, mi se você hermana, honra a Deus, você cumprirá essa palavra si aqui. usted teme a Dios, usted honrará esa palabra aquí, Independente de você aceitar que seja por mim ou por outro. independientemente de si está por mí o por otro. Mas é a palavra que diz. Pero es la palabra que lo Se você dice. tem a sua vaidade no cabelo, faça favor de parar. Si usted tiene vanidad en el cabello, paga el favor de Porque parar. você se apresenta bonita para o mundo, Porque usted se presenta bonita para el mundo, para a sociedade, Para a sociedade, no seu local de trabalho. en su lugar de trabajo. Mas diante de Deus você está horrível. Pero delante de Dios usted está horrible. Está ridícula. Está ridícula. Porque essa não é a beleza que Deus quer de Porque você. esa no es la belleza que Dios requiere de usted. Então, frisado dos cabelos envolve isso aqui. Entonces, frisar los cabellos. Todo tipo de penteado pecaminoso, Todo tipo de peinado pecaminoso. todo tipo de cabelo que tira a forma natural. Todo tipo de peinado que tira el cabello de forma natural. Não está entrando aqui no frisado dos cabelos. Está entrando aquí el peinado de los cabellos. No uso de joias de ouro. En el uso de O que, joyas que de você oro. entende como joias? ¿Qué quiere decir Porque usted naquele joyas? tempo não tinha bijuteria, era tudo joia. Era todo joya. O que você entende como joia? ¿Qué quiere decir joya? Não, o que é joia, meu mano? Vamos lá. Joya es Anel, anillo, pulseira, pulsera, brinco, arito, piercing, piercing, gargantilha, gargantilla, colar, collar, bracelete, brazalete. tornozeleira. Isso tudo é vaidade. Eso es todo vanidad. São joias e bijuteria. Joya y bijutería. Não é este enfeite que Deus quer das suas servas. Esto no que yo quiero Entenda aqui que nós somos testemunhas de Jesus. Aquí somos testimonio de Jesús. Uma freira. Una fiera. Porque uma freira, você olha pra ela, você não vai ver a freira vaidosa. No virá la fiera vanidosa. E ela é católica, hein? Él es católica. É do convento, Es del convento. Senhora das Graças, Señora de las Gracias. Senhora do Carmo, El Carmen. Santa Rita de Cássia. Rita de Cárcel. E a freira não tem vaidade. Já viu lá na Argentina a freira com vaidade? No tiene. Tem vaidade? Responda a freira, Mário. No tiene. Não tem vaidade. Não tem vaidade. Porque quando a freira entra no convento, Porque la monja cuando entra al convento é feito juramento hace un juramento. que ela quer ser esposa de Jesus. Ella quiere ser esposa de Jesús. A freira. La monja. Ela quer ser esposa de Jesus. Ella quiere ser esposa de Jesús. Então ela ganha o hábito de noviça Entonces él gana el hábito de novicia e ela abandona todas as y vaidades. ella abandonó todas las vanidades. E ela não usa aquilo lá Y ella no utiliza aquello allá porque ela quer ser esposa de Jesus. porque ella quiere ser esposa de Jesús. E olha que coisa! Pero mire qué cosa. Lucas 16, versículo 8. Lucas 16, versículo Os 8. filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la Olha luz. como a freira é mais prudente do que você, pastora. Mire cómo la monja es más prudente que usted, pastora. Diz que é pastora. Usted que dice que es pastora. E o seu brinco nessa orelha é do tamanho de um aro de bicicleta. El arito de su oreja es del tamaño de una rueda de bicicleta. Você que diz que é missionária, Usted que dice que es misionera. é evangelista. Es evangelista. E o colar do seu pescoço El collar en su é cuello do tamanho de um pneu. el tamaño de una rueda. Sua boca é vermelha igual um tomate. Su boca es roja igual un tomate. A unha é igual de um gavião. La uña igual un gavilán. Que até no mundo Hasta en el mundo assustava as crianças. sabe? asustaba a la gente. Então, como que você é uma verdadeira testemunha de Jesus? Entonces, como usted es un verdadero testimonio de Jesús. Se você quer o seu enfeite no exterior, Si usted quiere hacer hecho en lo exterior, é uma vaidade desnecessária. es una vanidad Isso é para o necesaria teu ego, para o seu eu. para su ego, para su yo. E agora? E agora? Se as freiras Si las monjas dão mais testemunho do que dan más uma testimonios crente. que una creyente. Porque elas dizem que querem ser esposa de Jesus. Porque ellas dicen que quieren ser esposa de Você Jesús. quer ser esposa de Jesus com esse cabelo curto, Joãozinho. Ella quiere que sea igual, esposa de Jesús que deja el Juanito. pelo cortito.
Sabe, Joãozinho? Joãozinho no Brasil é o cabelo, acho que é mais curto que o meu aqui. Más corto, más rapado, más pelado. É, sim. Ixi. Tem até uma cantora de um CD aí, que canta do Rio, existe um Rio, o cabelo dela tá mais curto que o meu. Nossa. E como que a freira não é desse jeito? ¿Y cómo la monja no es de esa forma? Porque ela quer ser esposa. Porque ella quiere ser Só esposa. falta levantar a mão, se converter, quebrar o crucifixo, quebrar os ídolos e ter um compromisso com Deus. Ella levantar la mano, aceptar a Jesús, quebrar el crucifijo, las imágenes y servir a Jesús. Porque o enfeite não é no uso de joias. Porque lo bueno no está en el uso de E joyas. nem no luxo dos vestidos. Ni en el lujo de los Na vestidos. compostura dos vestidos. En la postura de los vestidos. Mas é Pero sí, por dentro. por dentro. Que a Bíblia já condenava Que la Biblia ya condena verdadeiramente a vaidade. verdaderamente la A vanidad. vaidade pecaminosa sempre a Bíblia combateu. La vanidad pecaminosa siempre la Biblia combatió. Agora a vaidade necessária, Ahora la vanidad necesaria, que esse autor aqui infelizmente não sabe repartir. que este autor infelizmente no sabe separar, Por exemplo, a sua aliança, irmão Maria, não é casado. es casado. É uma vaidade. Es vanidad. Porque é vã. Es porque es vano. Mas ela, o que representa aí? Es necesario compromiso. Então, Entonces, a vaidade necessária. es la vanidad necesaria. E lá em Isaías capítulo 3, Ahí en Isaías capítulo 3, essa palavra aqui é tremenda. esta palabra aquí es muy fuerte. Essa daqui fala claramente Esta que Deus foi contra as filhas de Sião, La Biblia dice que es contra los hijos de Sión, porque elas porque ellas entraram no pecado entraron en el pecado e aprenderam com os costumes pagãos da Babilônia, aprendieron las costumbres paganas de la Babilonia, do povo fenício, do povo caldeu, do povo egípcio. pueblo fenicio, caldeo, E os Fenício. adornos que as filhas de Sião começaram a usar los adornos que las hijas de Sión comenzaron a utilizar, tinham a ver com o paganismo. tenía que ver con el paganismo. E Deus condenou. Y Dios lo ha condenado. Vamos lá, agora Vamos allá. capítulo 3:16 de Isaías. Capítulo 3, versículo 16. de Diz Isaías. mais ainda o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con sus pies. Então as filhas de Sião, Entonces las hijas de Sión, elas andavam de pescoço erguido ellas andaban del cuello levantado e quando elas andavam, y cuando ellas dava a caminaban, impressão como que vão dançando. daban la impresión que era como si danzaban. Como, advérbio de modo, como. ¿Cómo? Dice el cómo. É uma circunstância, é um parecer. Es una circunstancia, parece. O que faz a mulher se erguer? ¿Qué es lo que hace la mujer? El levantarse. erguirse. Erguer o seu busto, colocar o pescoço para cima, Levantar el levantar o busto, rosto. levantar el rostro, erguerse. E quando ela anda, dá a sensação de rebolar. Y cuando anda parece que mueve las caderas. E fica com os pés, Y fazendo queda con los barulho. pies, con los barullos. Se rebolando toda com os pés, fazendo mexido, gingado com os pés. Haciendo ruido con los pies, O moviendo que é, el irmão cuerpo. Mariano? El taco alto. Aqui, será que a pessoa não compreende isso aqui? ¿Será que la persona no entiende esto aquí? E o próprio Deus, olha, as mulheres andam de pescoço erguido. É o sapato alto que faz a mulher se erguer. El zapato alto que hace la mujer levantarse, erguirse. Quando andam, como que vão dançando? A sensação de rebolar. Como si estuviesen moviéndose E cascavelando com os pés. y haciendo ruido con los pies. Faz barulho com os pés. Hacen ruido con los pies. E os pés que faz a mulher se mexer, se requebrar. Ese que se mueve, se quiebra. Então aqui claramente condena o uso de sapato alto. Entonces aquí la Biblia condena claramente el uso del zapato alto. Pois taco aqui alto. está a palavra condenando. Aquí está la Biblia nos condenando. Então, Senhor, diz mais aqui: portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Por tanto, el Señor reparará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. O Senhor colocará descoberta a sua nudez. Pondrá al descubierto su Ou seja, desnudez. tem muitas irmãs que não se preocupam. Hay muchas hermanas que no se preocupan. Andam com a roupa fina demais. Anda con la ropa muy Uma fina roupa además, agarrada no corpo demais. muy ajustada demasiado. Então ela, na verdade, ela usa para chamar atenção. En realidad lo utiliza para Isso llamar não la é atención. costume, isso é doutrina. Esto no es costumbre, es Porque doctrina. isso dá lascívia. Porque eso es Isso lascivia. dá mau testemunho. Isso dá mau testemunho. Em Mateus 18:7, se for para escandalizar, ai daquele que vier o escândalo, disse o San Senhor. Mateo 8:7, aquel que escandalice, ay de aquel que trae escándalos É demás. melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e se lançar no fundo do mar. Es mejor agarrar una piedra, atársela al pescuezo y lanzarse al fondo del mar. Muitas igrejas, mulheres cantam, mostram
umbigo. Y las mujeres muchas veces cantan y muestran el ombligo en las iglesias. Levanta o braço. Levanta los brazos. A manga é tipo japonesa. La manga es tipo japonesa. A manga é curta. La manga es Até corta. mesmo a mocidade. Hasta la juventud. Levanta a mão. Levanta la Dá mano. pra ver as axilas. Da para ver las axilas. Músculo do braço. Los músculos del brazo. Dá pra ver as partes já pegando assim as costas. Da para ver hasta la espalda. Como é que pode? ¿Cómo es que puede? Não, a saia pra cima do joelho. La pollera arriba de la rodilla. A saia, dá pra ver até a roupa íntima. Da para ver hasta ropa interior. A Bíblia fala que o Senhor porá descoberta a sua El nudez. Señor dice que pondrá al descubierto su O desnudez. próprio Deus El propio Dios é como se a mulher estivesse nua. es como si la mujer estuviese E desnuda. o Senhor no último Y dia, el Señor en el último día, Ele vai colocar a descoberta. Él pondrá a luz. Quando descubrirá. chegar diante do trono de Deus, Cuando llegas delante del trono é de assim que Dios. você gostava de andar? Ah, sí que así te Então gustaba Deus vai andar. deixar nua Entonces estarás desnuda. diante de todo mundo. Está dentro de todo el mundo. O Senhor vai pôr a descoberta. Pondrás descubierto. É brincadeira aqui. Es Essa cosa fuerte. doutrina, mano. Es fuerte. Naquele dia, En aquel día, no dia da visitação do Senhor, en el día de la visita del Señor, tirará o Senhor quitará el o Señor enfeite das ligas. el atavio de las calzados. Você vê uma. Aí já essa sua tradução é boa. Enfeite das ligas é um tipo de sandália, de calçado, Era un tipo de calzado, zapato. que vinha amarrando como fosse um monte de corda até o Que joelho. fuese montones de cuerdas hasta la rodilla. E você já viu dessa sandália, irmão Mariano? Ya. Sandália vaidosa que a mulher põe e amarra, parece que tá toda amarrada pelo diabo até o joelho. Es verdad. Tiene más vueltas. Já viu dessa, Já, né? já. É um enfeite de ligas que diz a palavra aqui. Está hecho de atavios del calzado. Vamos lá, isso aqui é lindo, essa palavra. O Senhor tirará as redezinhas. Atavios, los collares. As redezinhas, Las redecillas. temos dois significados. Era um tipo, aquele monte de colar. Aquel monte de collar. Seriam muitos colares em um só. Eran muchos collares en uno solo. Ou seja, era um colar Era solo un collar. com vários. Com vários ao mesmo Você tempo. olhava de costa, Usted miraba la era espalda. um só colar no pescoço. Era un solo collar en el Mas cuello. quando virava de frente, Cuando usted lo miraba de eram adelante, muitos colares como arcos. eran muchos collares como un arco. Você já viu desse também? Eu já vi desse Já, tipo de colar. já. E redezinhas também é aquele tipo de roupa. Aquele tipo de roupa, redezinha é aquele tipo de roupa que muitas mulheres usam, que é como rede, dá pra ver, dá pra ver tudo, sim, como sim, crochê, sim. e a mulher não coloca a roupa por baixo. Sí, sí, yo vi también, pastor. Então as mulheres usam Como una tipo de red. rede. De red, sí. Se Ela usa transparenta aquela. todo. Fica tudo de fora. A mulher usa aquela roupa como rede. Quando bate o sol, a luz, dá pra ver tudo. Da para ver todo. Então o senhor tá falando que vai tirar. Él dice que él quitará As luetas. las lunetas. Luetas eram tipos de pulseiras, de brincos Era também, tipo de aritos, de em pulseras. forma de lua. Formas de luna. Eram brincos em forma de lua, Eran aritos de forma de luna. de meia-lua, De meia pulseiras luna. em forma de meia-lua, Pulseras en forma de media luna. ou em forma de outros O astros, de forma de otros astros. sol, estrelas. Sol, estrellas. E hoje nós temos vistos. Y lo hemos visto. Nós temos visto Temos colares, collares, cintos, cintos, pulseiras, pulseiras em forma dos En astros. forma de los astros. Es verdad, yo he visto también, pastor. Então Deus está aqui, está dizendo que vai tirar. Deus disse Até que quando quitará. foi aquela vez ao Uruguai pregar, eu vi lá no aeroporto para vender esse aqui. Es verdad. Diz mais: o Senhor tirará naquele dia os pendentes. Quitará también el Señor los pendientes. Pendentes são brincos. Pendientes son los Deus está aritos. falando que vai tirar. Dios dice que quitará As manilhas. los brazaletes. Manilhas são braceletes grossos. Son brazaletes gruesos. Você já viu dessas manilhas? Geralmente são de plástico, tem Generalmente roxa, são- tem azul. Y hasta, sí, son São bem grandes, grossas, pulseiras bem grossas. Bem grandes. E de várias de cores. varios colores. O Senhor tirará os vestidos resplandecentes. Quitará los vestidos resplandecientes. São os vestidos transparentes. Resplandece tudo. Se ve todo. Tudo. Então Deus está falando que vai tirar. Entonces Dios dice que quitará Os diademas, los diamantes. que eram um tipo de coroas que as mulheres usavam, Eran como tipo de coronas que ellas utilizaban. semelhantes a coroas de carnaval. Semejante a coronas de carnaval. Vamos mais aqui. Os enfeites dos braços. Las candelillas de los brazos. São os braceletes. Sí, esos brazaletes. Aquele monte de correia pelo braço, Deus está falando que vai tirar também. Quitará el Señor también. As cadeias. Los cañaderos. O Senhor vai ceñideros. tirar
As cadeias também são colares. también son collares. Deus, mais uma vez, falando dos colares. Más una vez Dios hablando sobre Aí los diz aqui, collares. e as caixinhas de perfumes. Y las cajitas de perfume. Deus vai tirar. También quitará. Porque existem certos perfumes Existen ciertos perfumes. que muitas pessoas usam para chamar a atenção. Muchas personas utilizan para llamar la atención. Perfumes com fragrâncias sexuais. Con fragancias sexuales. Fragrâncias sexuais para chamar a atenção. Es verdad. E até mesmo existem nos frascos de certos perfumes Existen los frascos de ciertos mulheres de perfumes. biquíni, Mujeres de biquíni. homens de sunga, Hombres de zunga. que são perfumes Son sexys, perfumes sexys. que a pessoa passa Que a pessoa se e fica coloca chamando a atenção dos outros, Y queda llamando la atención de los de otros. modo que chama a atenção que a pessoa fica seduzida. Que la persona queda Então seducida. Deus está falando aqui que vai arrancar essa caixinha de perfume. El Señor dice que arrancará la cajita de esos perfumes. Não é que é pecado você usar um perfume. No es que es pecado usted João usar capítulo perfume. 12 diz que Jesus foi perfumado Juan dice capítulo 14 dice la Biblia que Jesús fue perfumado e o perfume era o nardo. y el perfume era el nardo. Nardo era o melhor perfume daquela época, El nardo era aquel que mejor até perfume da encheu época. toda a casa. Dice que llenó hasta toda la casa. Mas não era um perfume sensual. Pero no era un perfume Não sensual. era um perfume para chamar atenção para o pecado, para a lascívia. No era un perfume para llamar al pecado a la lascivia. E essas caixinhas de perfumes aqui tem muita gente que usa. Y esa cajita de perfume hay muchas personas que A moça utilizan. quer namorar, La joven quiere ponerse está de novia. enferrujada. Aí quer namorar. Quiere ponerse de novia. Aí compra um perfume, vou chamar a atenção agora deles na raça aqui. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Aí quer arranjar o moço também. Aí compra aquele perfume sexy. Aquel perfume sexy. Que né? E compra isso aí pra passar. Deus tá falando aqui que vai tirar. Dios dice que quitará. Deus arrancará Dios lo o quitará. frasco do seu perfume. El frasco de su perfume. As arrecadas. Mais uma vez os brincos. Más una vez más los aritos. Arrecadas também são brincos que pegam aqui. Los aritos. Essa parte de cima da orelha. Que agarra la parte de arriba de la oreja. Como hoje colocam um piercing aqui em cima, Deus tá falando também que vai arrancar. Os anéis. Los anillos. Os anéis Deus vai tirar. Dios también quitará. São tudo aqui vaidade desnecessária. Todo lo que es vanidad es necesario. As joias. Los joyas. Mais uma vez nos fala das joias. Una vez más habla de las Os joyas. pendentes do nariz. Los aritos de la nariz. E até os piercings. Ya los piercings. Deus já falava que ia tirar. Dios ya hablaba que quitaría. 700 anos antes de Jesus nascer. 700 años antes de Jesús nacer. Deus já falava que ia tirar o piercing. Ya Jesús hablaba que tiraba. Os vestidos de festa. Los vestidos de fiestas. Aqui é um mistério. Aqueles vestidos de gala. Aquellos vestidos de gala. Que as mulheres usam. Sabe aqueles vestidos de casamento que rasta no chão? Aquellos que se arrastran en el piso. Aquele vestido que varre a rua. Aquel que barre las calles. Vestidos de casamento são esses aqui. Ese vestido de casamento Você es pode así. até achar que é exagero. Usted puede decir que Mas esto eu es quero ver exagero. combater contra esta palavra. Yo quiero ver usted contradecir São esta palabra. vaidades desnecessárias que Deus condena. Son vanidades innecesarias que Dios condena. Não é? Os mantos são os mesmos vestidos de festas também. Los mantos también son los mismos vestidos As de fiestas. coifas. Las chales. Aquela presilha. Que Uma coloca arriba. presilha que tem uma redezinha. Que tiene una pequeña red que va arriba. A mulher coloca o cabelo dentro da redezinha. Aquilo que é coifa. Aquello que es chales. Os alfinetes, que são os broches. Usa às vezes uma roupa decotada e coloca um broche, um alfinete para tampar. Tiene una ropa escotada y pone un broche para tapar. Deus está falando que vai tirar. Deus Porque disse que diante quitará. de Deus é decotada. Que delante de Dios ya es escotada. Não No tem sirve. meu termo. Os espelhos. Los espejos. As mulheres vaidosas andam com espelho. No ônibus, anda com espelho olhando o rosto. Está no metrô, anda com espelho olhando o rosto. Mirando el espejo en el rostro. Vai, está no trabalho, fica olhando o rosto, a espinha, olhando, passando pó no rosto. Pasando polvo en el rostro. Deus está falando aqui também que vai tirar o espelho. Quitará el espejo. As capinhas de linho finíssimas, os véus, enfim, é uma bênção. En fin, una bendición. Deus vai tirar. E Deus colocou isso como imundícia. Dios ha puesto esto como inmundicia. Isaías capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Qual eram De las hijas de Sión. Eram essas coisas. Era lo que acabamos de Cerca ver. de 24 adornos Acerca de 24 adornos que nós pomos como vaidade que pecaminosa. nosotros ponemos como vanidad pecaminosa. Não é vaidade necessária. No es una vanidad São desnecessárias desnecesarias que as mulheres usavam. que las- Faz confusão doutrinária hace confusiones doctrinarias a respeito dos adornos. al respecto de los adornos. Eles pegam versículos da Bíblia Ellos agarran versículos de la Biblia as quais
os quais aludem que pessoas usaram adornos las cuales aluden que personas utilizaron adornos para explicar, que todo adorno é igual. para explicar que todo adorno es lo mismo E todo adorno é pecado, já que eles... y que todo adorno es pecado, ya que Tá vendo? Se é pecado o brinco, si es pecado un arito, se é pecado o anel, si es pecado un anillo, como que essas pessoas na Bíblia usaram? como las personas de la Biblia han usado, Como essas pessoas na Bíblia puseram? como las personas de la Biblia Eles utilizaron. acham, o autor desse livro e todos os mundanos acham que os adornos são os mesmos. El autor de este libro y los mundanos piensan que el adorno son todos los mismos. Pois não. Pues no. Assim como existem dois tipos de vaidade, Así como existen dos tipos de vanidades, vaidade é coisa vã, coisa fútil, coisa oca, coisa vazia, hace vanidad vacío, hueco, inútil. tudo é oco, vazio nesta vida, Todo es hueco, vacío en esta vida. tudo passa, Todo pasa. não existe a vaidade necessária, Entonces existe la vanidad é aquela necesaria. que tem um porquê, El que tiene un porqué. tem uma necessidade para o homem Hay una pô-la, necesidad para el hombre ponerse. e a vaidade Y pecaminosa, la vanidad que é pecaminosa, aquela que realça apenas a aparência. aquella que realza apenas la apariencia. Da mesma forma, existem dois tipos de adorno. Así también existen dos tipos de adornos. Dos. Os adornos Los pecaminosos adornos pecaminosos e os adornos y simbólicos. los adornos simbólicos. Os adornos pecaminosos, Los adornos pecaminosos, eu já falei desde o programa passado com vocês. ya hablé desde el programa pasado con ustedes. E agora, Y ahora, ele pegou vários versículos aqui él agarró varios versículos aquí para dizer para decir que se nós proibimos brinco, proibimos batom, essas coisas, si prohibimos aritos, lápiz ele labial. pega alguns versículos para dizer que tais pessoas na Bíblia usaram. Él quiere decir que tales personas en la Biblia utilizaron. E por que nós proibimos então? Entonces, ¿por qué nosotros Se prohibimos? está na Bíblia, Si está en la é Biblia, porque Deus consentiu, porque Dios ha permitido, é porque Deus aceitou. porque Dios ha aceptado. Então vamos responder aqui Ahora agora. vamos a responder ahí ahora. O que significam esses adornos? ¿Qué significan esos adornos? Existem dois tipos de adorno. Existen dos tipos de adornos. Grave aí em sua mente. Grave eso en su mente. Fala aí na sua casa agora comigo. Hable usted conmigo en casa. Grita aí agora. Grita ahí ahora. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Existem Existen dois tipos dos tipos de adorno. de adornos. O adorno El adorno simbólico simbólico e o adorno y el adorno pecaminoso. pecaminoso. Vamos explicar agora os simbólicos. Vamos a explicar primero los simbólicos. Na página 58, La página 58. ele cita aqui Él cita ahí que Rebeca, que Rebeca, quando foi convidada por Eliezer, cuando fue invitada por Eliezer, servo de Abraão, siervo de Abraham, para desposar com Isaac, para casarse con Isaac, ela foi adornada com joias. ella fue adornada con joyas. Tá vendo? Quando Rebeca foi convidada a desposar com Isaac, Cuando Rebeca fue invitada a desposarse con Isaac, ela colocou muitas joias. ella se puso muchas joyas. E cadê que Deus foi contra as joias dela? ¿Y dónde está que Dios fue contra las joyas de ella? Aí ele vai citar Gênesis capítulo 24, versículo 22. Génesis capítulo 24, versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, um brinco de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Aí eles dizem, Y ellos dicen, os falsos profetas, falsos profetas, e o falso profeta maior, el falso profeta que é o mayor, autor desse livro. que el autor de este libro. Diz assim, tá vendo? Não é pecado. Está viendo, no es pecado. O servo de Abraão colocou brincos nas orelhas de Rebeca. El siervo de Abraham colocó aritos en la oreja de Rebeca. Colocou 2 pulseiras Colocó 2 pulseras nas mãos dela. en las manos de Aí ella. cadê que Deus proibiu? ¿Y dónde está Dios que ha prohibido? Pela Bíblia Sagrada, Por la Biblia Sagrada. esses adornos de Rebeca Esos adornos de Rebeca não eram no eran. adornos pecaminosos. Eran adornos pecaminosos. Eram adornos simbólicos. Eran adornos simbólicos. A Bíblia diz que Abraão, La Biblia dice que Abraham, Gênesis capítulo 13, versículo 2, Génesis capítulo 13, versículo 2. era muito rico em prata e em ouro. Era muy E rico ia en oro. Abraão muito rico, e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro.
Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Abraão era um homem riquíssimo Abraham era un hombre muy rico em fazendas, en haciendas, em prata en plata e em ouro. y en oro. Entenda bem, Entiendan bien. vaidade pecaminosa Vanidad que pecaminosa a pessoa coloca para ser atraente, para ser atractivo. ela coloca com as próprias mãos. Ella pone por sus propias manos. Ela põe por sua própria vontade. Ella se coloca por su propia voluntad. Ela põe pelo seu próprio querer. Ella se lo pone por su por Nesse querer. caso aqui, En esta caso não aquí, foi Rebeca que colocou. no fue ella que se puso. Não, Rebeca não estava com adorno. Rebeca no estaba con adornos. Ela estava sem nada. Ella estaba sin ninguno. Então, esses adornos, como Abraão era muito rico em prata e em ouro, Entonces aquellos adornos, como Abraham era muy rico en plata y oro, ele pediu para Eliezer colocar os adornos em Rebeca él pidió para colocar los adornos en Rebeca para revelar a Isaac para que revele a Isaac quem seria a esposa dele. para quién sería la esposa de él. Ou seja, para quando Isaac olhasse, Para que cuando Isaac mirase, olha lá o ouro do meu pai, oh, mira ya el oro de mi padre. olha lá a prata do meu pai, Mira ya la plata de mi padre. olha lá, aquela lá é a prata do meu pai, Aquella es la plata de mi padre. aquela lá é a prata do meu pai, o ouro do meu pai. Aquella es la plata de mi padre, el oro de mi padre. Aquilo simbolizava o compromisso. Eso simbolizaba Os compromiso. brincos de Rebeca, Los aritos de as Rebeca pulseiras, Las pulseiras que foram colocados nela, que não fueron puestos en ella simbolizavam significaba compromisso. Ou compromiso. seja, quando Isaac viu, Eso quiere decir que cuando Isaac vio, descobriu que aquilo ali era do pai dele, él descubrió que ese anillo era del padre de él, simbolizou o compromisso. se significó el Da compromiso. mesma forma, hoje o noivo não usa um anel, De la misma manera, el novio ¿Un no anillo usa de un noivado? anillo, de un anillo de o noviado. casado usa um anel de El anillo usa de casado, de matrimonio. representava a mesma coisa. Representaba lo mismo. Não foi vaidade No fue vanidad, pecaminosa. pecaminosa. Simbolizavam compromisso Significaba compromiso. e identificação Identificación. para o casamento de Isaac. Identificar a la persona que era Isaac. Outro caso muito citado também Otro caso muy citado también, é Gênesis capítulo 41, versículo 42. Génesis capítulo 41, versículo 42. Ele diz assim: José, mesmo sendo piedoso e temente a Deus, Aún José, siendo temente y piadoso a Dios, não recusou ataviar-se com as joias que Faraó lhe presenteou. no rechazó las cosas que el faraón le presentó. Diz assim que José foi adornado. Dice que José fue Tá adornado. vendo? Ele era temente a Deus, mas cadê que ele proibiu? Él era temente a Dios. ¿Y dónde está la prohibición? Cadê que é pecado? ¿Dónde está que es pecado? Vamos responder agora. Vamos a responder ahora. Gênesis capítulo 41, versículo 42. A ver, Génesis capítulo 41, versículo 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Primeiro, Primero, José não tinha colar. no tenía collares. José não tinha anel. no tenía anillo. José não tinha nenhum adorno. no tenía ningún adorno. Porque ele era filho Porque él era el hijo de Jacó, de Jacó e conhecia y conocía a palavra. la palabra. Quem colocou o adorno em José foi Faraó. Quien puso los adornos en José fue el faraón. Vaidade. Vanidade. A pessoa coloca pela sua própria vontade. La persona coloca por su propia A voluntad. pessoa coloca com a sua própria mão. La persona coloca con su Por propia mano. exemplo, irmão Mariano. Por ejemplo, Uma mulher que quer se ataviar. una mujer quiere Ficar mais ataviarse, atraente, mais simpática. quiere quedar más linda, más simpática. Você vai colocar a joia por ela? Não. Obrigá-la? Não. Como que é que ela faz? Ellas mismas se ponen, pastor. Ellas, Ela se produz. porque ella quiere llamar la atención. Não é você que quer chamar por ela, é ela que quer. ella misma que quiere llamar la atención. Nesse caso aqui, En este caso aquí, não foi José que colocou. no fue José el que quiso. Foi colocado em José. Fue puesto en José. E tinha um símbolo. Y tenía un O significado. anel estava no dedo de Faraó. El anillo estaba en el dedo del Um faraón. anel com sinete. Un anillo con cineto. Um anel de sinete naquela Un época anillo de cineto en aquella época simbolizava a autoridade de um cargo. significaba un cargo, una autoridad. A autoridade de um posto. Autoridad de un puesto. Hoje, Hoy, muitas pessoas. Muitas Por pessoas- exemplo, como você conhece o bombeiro? cuando usted conoce un bombero, Pela farda. por la ropa, O piloto. el piloto de Não avión, é diferente a roupa dele do es piloto de avião? distinto, sí. Como você conhece um policial? Como usted conoce un policía, Não tem a farda identificatória? no tiene el uniforme de Que você, identificatorio. com aquilo mostra a autoridade dele. Bueno, aquello muestra la autoridad de Da él. mesma forma aqui. De la misma manera O que aquí. mostraria José como governador do Egito? Lo que mostraría a José como gobernador de Egipto Era aquele anel. era aquel anillo. Aquele anel simbolizava autoridade. Aquel anillo simbolizaba
simbolizaba autoridad. Aquele colar simbolizava autoridade. Aquel collar significaba E autoridad. foi colocado nele Y fue puesto en él como símbolo de como autoridade. símbolo de autoridad. Dessa mesma forma, De esta misma é manera, interpretado o filho pródigo. está interpretado el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandálias nos pés. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad de primero el mejor vestido, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Aquele filho tinha ido embora de casa. Aquel hijo tenía ido de casa. Pediu a sua herança, Pidió su herencia. foi gastar com as prostitutas. Fue gastar con las prostitutas. E até consentiu comer em chiqueiros as bolotas dos porcos. Y hasta pensó comer la comida de los puercos en el chiquero. Ele ficou no meio da vara de porcos Ahí quedó en medio de la para de e puercos. teve até desejo, almejo de comê-las. Y hasta tuvo deseo hasta de comerlos. É as lavagens. Las obras. E quando ele decidiu voltar à sua Y casa, cuando él decidió volver a su a casa, Bíblia diz que esse jovem estava morto. la Biblia dice que ese joven era considerado Estava muerto. separado da família. Estaba lejos de la familia. Separado de Deus. Lejos de Dios. Sem luz. Sin luz. Sem paz. Sin paz. Sem salvação. Sin salvación. O pai, quando viu o filho daquela maneira, Cuando el padre vio a su hijo de esa forma, o pai quis devolver-lhe a autoridade de el filho. padre quiso devolverle la autoridad de hijo. O pai quis devolver-lhe a autoridade de um participante do reino. Entonces el padre quiso darle la autoridad al hijo, que él volviese a ser un participante del E reino. qual era o símbolo de autoridade? ¿Y cuál era el símbolo de autoridad? De riqueza. De riqueza. O símbolo de autoridade sobre o reino, sobre a riqueza dele. El símbolo de autoridad sobre el reino y su riqueza Era justamente o anel. era justamente el anillo. O anel o revelaria como autoridade. El anillo se le revelaría como autoridad. O filho pródigo não colocou anel pela sua El vontade. hijo pródigo no puso el anillo por su propia voluntad. Vaidade a pessoa coloca Vanidad de la persona colocarse pela sua própria vontade. por sí mismo, por su propia Para se voluntad. apresentar. Para aparentar. Nesse ponto, En este punto, o anel simbolizou a autoridade El anillo fue simbolizando de la autoridad filho de hijo que ele tinha que recebido. él tenía recibido. Da mesma forma, Daniel, De la misma forma, Daniel, que ele cita aqui fora do contexto. que cita también fuera del contexto. Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, versículo versículo 16 e o 29. capítulo 5, 16 al 29. Ele diz assim: Daniel não se recusou a vestir-se de materiais caros, ornar-se com beleza e andar de acordo com a moda. Olha o que ele diz. Daniel quis andar de acordo com a moda da Babilônia, onde passava seus dias de exílio. Aí a Bíblia La Biblia diz assim, dice así. Daniel 5, 16 e 29. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e faze-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem um colar, uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Pues he oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si eres pues capaz de leer esta escritura, darme su significado, su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás en tu cuello un collar de oro y mandarás como el tercero en el reino. Daniel não quis andar conforme a moda babilônica. Daniel no quiso andar conforme a la moda Se babilónica. Daniel quisesse andar nos prazeres da Babilônia, Si Daniel quisiese andar en los placeres de la Babilonia, Daniel, ele foi para a Babilônia com cerca de 14 anos. Daniel fue a Babilonia a cerca de los 14 años. E Daniel passou Y Daniel pasó por 3 reis. por 3 reyes. Pegando Babilônia, Império Medo-Persa. Babilonia, Medio Persia. E ele não se contaminou. Y él no se contaminó. Com cerca de 85 anos de idade, A cerca de 85 años de edad, Daniel foi jogado na cova dos leões. fue lanzado en la cueva de los É que leones. Daniel não se contaminou. Daniel no se contaminó. Capítulo 1, versículo 8 Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. de Daniel. A Bíblia diz: La Biblia nos dice: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se
contaminar. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Se Daniel quisesse se contaminar, Si Daniel quisiese ele contaminarse, teria se contaminado muito tempo atrás. se hubiese contaminado hace tiempo atrás, Na sua adolescência, en su juventud, na sua juventude. en su adolescencia. Agora, Ahora, quem disse que Daniel quis andar conforme a moda, igual fala esse falsificador da palavra de ¿quién Deus dice aqui? que Daniel quería andar conforme a la moda, como dice este falso Jamais. predicador aquí? Jamás. A cadeia de ouro La cadena de oro representava significava autoridade. autoridade. Porque ele seria porque él sería o terceiro governador do reino. el tercer gobernador del O reino. terceiro governador. El tercer gobernador. Ele como governador, Él como gobernador ele teria algo em si tendría algo en que él o mostraria que mostraría como autoridade. como autoridade. Ou mostraria, Ou mostraria como homem de poder. como hombre de poder. Para dar ordens. Para dar órdenes. Para até mesmo revogar algumas coisas. o hasta para clausurar unas cosas. E qual era o símbolo de autoridade? ¿Y cuál era el símbolo de la autoridad? Era a cadeia de ouro. Era cadena de oro. Você vê, Daniel, Vê, Daniel, não tinha colar. No tenía collares. Daniel não colocou colar. Daniel no se puso collares. Daniel nunca colocou um colar. Daniel nunca puso un Aquilo collar. foi colocado nele. Fue puesto en él. Porque ele seria o terceiro do reino. Porque él sería el tercero del reino. Outra coisa também que eles gostam de citar. Otra cosa que a ellos también les gusta E decir, tem até aqui nesse livro, que hasta está aquí en este libro, lá Cantares capítulo 1, Cantares capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. versículo 10 y 11. Cantares de Salomão, Cantares de Salomón, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10 versículo 10. e versículo 11, sobre Salomão, o que ele oferecia às suas mulheres. Lo que Salomón ofrecía a las mujeres. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tus cuellos entre los collares. Y te haremos pendientes de oro incrustados en plata. Então ele está vendo Salomão. Entonces está viendo Ele Salomón. fazia colar para as esposas dele. Él hacía collares para las esposas de él. Ele fazia enfeites para as esposas. Hacía aritos para las Ele esposas. fazia enfeites de ouro até com pregos de prata. Hacía de oro hasta con... E Salomão era tão romântico. Era un amor tan romántico. Ele era poeta. Él era poeta. Mas também a mulherada dele, quase 700 mulheres. También con las mujeres que él tenía, unas 700 que él E tenía. 300 concubinas. Y 300 E concubinas. outra coisa, Y otra nenhuma cosa. dessas eram crentes. Ninguna de ellas eran creyentes. Todas eram ímpias. Todas eran mundanas, Eram impías. mulheres mundanas. Eran las mujeres del mundo. Que até perverteram Salomão no final da vida dele. Y hasta lo pervirtieron a Salomón en el final de la vida de él. Perverteram tudo que Salomão tinha ensinado. Todo lo que Salomón había enseñado. Perverteram o temor do coração de Salomão. Pervirtieron el corazón de Salomón. Foi por isso que Salomão quis fazer para elas colares, Por eso que Salomón quiso hacer para ellas collares. enfeites com pregos de prata. Hechos con... Porque elas plata. pediam para ele: Porque ellos le pedían a él. olha, me dá um colar, Dame un collar. dá-me uma cadeia, Dame una cadena. dá um brinco de prata para mim. Un arito de e ele plata cheio para mí. de amor. Lleno de amor. Tenía que Amor da complacer. carnalidade, ele Claro. queria dar. Él quería dar. Mas Deus falou E que Deus aquelas falou. mulheres seriam a perdição Y dele. Dios habló que esas mujeres serían la perdición de E él. justamente até queriam que fizesse vaidade. Justamente hicieron que él hiciese hasta Porque vanidad. aquelas mulheres não eram mulheres de Deus, eram mulheres pagãs. Porque esas mujeres no eran de Dios, eran mujeres paganas. 1 Reis, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11. do versículo 1 Versículo ao versículo 4. E o Versículo- rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso, além da filha de Faraó, agora as mulheres, olha, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. É todas ímpias. Todas impías. Por isso que pediram colar, pediram tudo. Por eso pidieron collar, pidieron arito, pidieron todo. Das nações de que o Senhor De las naciones tinha que el dito Señor- aos filhos de Israel: não entreis a elas. Deus avisou: e elas não entrarão a vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Olha, Las muito mujeres le claro. pervirtieron el corazón, muy claro. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Por isso,
Faz, meu amor, faz um colar de prata pra mim. Oye, amor, hacemos un collar de plata Faz para um mí. brincão pra mim, Haz un argola. arito. Ahora. Pervertido já, coração longe de Deus, por isso que fez tudo. Por eso que hizo hacía todo. E por último aqui, Y por último aquí, capítulo 16, que ele citou aqui no livro, capítulo 16 que el do livro de Ezequiel. libro de Ezequiel. Ele diz assim, tá vendo? Deus colocou um monte de joias aqui em Jerusalém. Está viendo por eso un montón de joyas en Jerusalén. Como é que a sua igreja proíbe isso tudo? ¿Cómo esa iglesia prohíbe todo eso? Deus colocou tudo isso. Dios ha puesto todo eso. Deus colocou joias e enfeites em Jerusalém. Puso joyas enfrente de E Jerusalén. como aí, tá vendo Deus? Que a gente tá falando aqui direto. Vaidade a pessoa coloca. La verdad, la vanidad de la persona Pela que sua coloca. própria vontade. Por su propia Mas voluntad. agora ele mudou o disco. Ahora él cambió el disco. Agora Deus colocou. Ahora fue Dios que colocó. E aí? E aí? Aqui. Capítulo 16, versículo 11 ao 13 de Ezequiel. Deus falou aqui: E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, que nem indiana, o brincão na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho e de seda e bordadura, nutriste-te de flor de farinha e mel e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E agora? Y ahora, Deus coloca braceletes em Jerusalém, Dios coloca anillos, Deus coloca colar, coloca collares, joias na testa, joyas en las brincos, frentes, aritos, coroas. coronas. E agora? Y ahora, O que está em pauta aqui lo que está en pauta aquí não são as joias, no son joyas, mas a preciosidade delas. sino lo hermoso de Você vê ellas. que uma rainha, Você vê que uma mulher reina, rica, uma mulher rica, ela tem o esconderijo de joias. Tiene un rincón de joyas. Porque as joias, Porque las joyas, muitas, muchas, são de ouro, são de ouro, são de diamantes, são de diamantes, são joias caríssimas, são joias caríssimas, que valem, têm grandes valores Tienen grandes valores diante da humanidade. frente a la humanidad. Quanto vale uma joia de ouro? ¿Cuánto vale una joya de oro? Quanto vale uma joia de diamante? ¿Cuánto vale una joya de Com diamante? pérolas. Con perlas. Quanto? ¿Cuánto? O que está em vigor aqui, Lo que dice aquí, Deus fez uma comparação. Dios hizo una comparación. Não que Deus colocou bracelete em Jerusalém, No que puso brazaletes en Jerusalén. ainda mais a pessoa é tão medíocre La persona es tan interpretar mediocre. assim. Jerusalém é uma cidade. Jerusalén ya para Onde comenzar Deus es vai una colocar ciudad. bracelete? Cidade tem mão? ¿Dónde se ha visto que una ciudad tenga manos? Buenos Aires tem mão? No. No tiene. Buenos Aires tem pescoço? No tiene. Isso é uma comparação. Entonces es una comparación. Deus está comparando Dios está comparando. que colocou coisas Ha preciosas. puesto cosas preciosas. Assim como as joias valem dinheiro, Así como las joyas valen dinero, valem riquezas. valen riquezas. Essas joias Estas joias representam a glória que Deus colocou em Jerusalém. Representa la gloria que Dios ha puesto en E Jerusalén. o próprio texto fala. Y el propio texto nos Ó, dice. Ezequiel 16:14. Ezequiel 16, E 14. correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Escuta agora. Por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Y adquiriste fama entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa del esplendor que yo había puesto en ti, dice el Señor Jehová. Representava a glória, Representaba la gloria, não algo pecaminoso. no algo pecaminoso.